Hoje, na classe dos jovens, estudaremos a lição de número 7, que tem como título Proteção contra a insensatez. O assunto está fundamentado no capítulo 9 do livro de Provérbios. Portanto, é interessante que você, professor da escola dominical, leia esta passagem bíblica em mais de uma tradução. Sempre indico a NVT, a NVI e as paráfrases Nova Bíblia Viva e NTLH. Os nossos objetivos são: 1. Mostrar o significado das duas senhoras, Dona Sabedoria e Dona Loucura. 2. Reconhecer que a sabedoria é um antídoto contra a insensatez. E, por fim, conscientizar das consequências da loucura. Vamos cumprir estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Vamos ao texto principal que nos diz: mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago, capítulo 3, versículo de número 17. Lembrando que, no Antigo Testamento, Provérbios é um dos livros que se encaixa na categoria de sabedoria. E, de igual modo, no Novo Testamento, a Epístola de Tiago é considerada um livro de sabedoria. Há características muito parecidas, muito similares. Vamos fazer uma comparação de traduções? Eu tenho aqui a versão dinâmica NVT e ela diz o seguinte: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder, é cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. Essa sabedoria, ela não é terrena. Tiago está falando de uma sabedoria do alto, e isso indica que essa sabedoria é divina ou espiritual. Ela difere do conhecimento humano comum. E vamos aqui demonstrar ou conhecer 7 características da sabedoria do alto. Primeiro de tudo, ela é pura. E pura aqui significa que essa sabedoria é imaculada, sem contaminações ou intenções egoístas, livre de segundas intenções. A segunda característica, ela é pacífica. Eu estou tomando aqui como referência o texto da NVT. Ela é pacífica. Essa sabedoria mencionada aqui por Tiago não promove conflito ou discórdia. Pelo contrário, ela busca a harmonia e promove a paz. Em terceiro lugar, ela é amável. A sabedoria que vem do alto, glória a Deus por isso, tem uma postura, ou ela implica em uma postura de gentileza e cuidado ao lidar com os outros. Ser amável implica em tratar as pessoas com respeito e carinho, promovendo um ambiente de cordialidade e empatia. Quem é cheio dessa sabedoria transforma ambientes pesados. Em quarto lugar, ela é disposta a ceder aos outros. Além de amável, essa sabedoria tem a característica de ser flexível e humilde, mostrando-se aberta a ceder. Isso aqui significa que ela não é rígida, nem obstinada, mas está disposta a considerar as opiniões alheias e ceder em benefício de um entendimento maior ou de um bem comum. Em quinto lugar, ela é cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Preste atenção. A misericórdia, ou a expressão misericórdia presente aqui nesse texto, ela tem o sentido de compaixão ativa. A sabedoria verdadeira é acompanhada de atitudes compassivas e ações concretas que beneficiam os outros, boas obras. Em sexto lugar, ela não mostra favoritismo. Veja como essa sabedoria não é da terra, ela é do alto. Olha que coisa maravilhosa, ela não demonstra favoritismo, ela é imparcial, ela é justa, ela não privilegia uns em detrimento de outros, trata a todos de forma equitativa e, por fim, é sempre sincera. A sinceridade implica em autenticidade e transparência. Não há falsidade ou engano nessa sabedoria. Ela é honesta e verdadeira, o que fortalece a confiança e o respeito em relação ao seu conselho.
São aqui as 7 características da sabedoria que vem do alto. O resumo da lição nos diz: uma vida de sabedoria tem a moderação como antídoto contra uma vida insensata. Aqui já diz tudo, é o resumo da lição. Então, aquilo que a gente resume aqui dentro desse pequeno trecho é basicamente o que a gente vai ver nos pontos e subpontos. Vamos dividir esse texto aqui em 3 partes. Primeiro, uma vida de sabedoria. Qual é a ideia aqui do comentarista quando escreveu isso, penso eu? É que a sabedoria é mais do que conhecimento. É uma maneira de viver baseada em discernimento e prudência. É por isso que ele diz, uma vida de sabedoria. Aí preste atenção em uma qualificação dessa vida de sabedoria. Ela tem a moderação como antídoto. A moderação aqui é apresentada como uma ferramenta ou uma cura para os excessos e os impulsos desmedidos. Aí ele diz, é um antídoto contra uma vida insensata. Uma vida insensata é aquela guiada pela imprudência, pela falta de reflexão e de autocontrole. É por isso que entra a moderação. A moderação, então, é o remédio que protege uma pessoa dos erros e prejuízos de uma vida sem direção sábia. Meus irmãos, vamos à exposição dos pontos e subpontos. Se por acaso você ouvir alguma zoada aqui de alguém falando alto, de alguma batida ou alguma coisa dessa natureza, é porque aqui do lado estão levantando uma laje. E o pessoal que chegou foi cedo, 5 horas da manhã já estavam aqui. O dia ainda nem amanheceu direito e a gente está gravando aqui, mas eles já estão aqui trabalhando, viu? Eu também quero dizer aos meus irmãos que estão me assistindo pelo YouTube que curtam, comente e compartilhem. Estou deixando aqui em reciprocidade a estas tuas ações o subsídio que estou utilizando como roteiro para esta aula. Meus irmãos, por favor, só clica aqui no gostei, em nome de Jesus. Também se tiver gostado, né? Olha, se não é, se tu, não sou inscrito no canal, se inscreve aí para nos ajudar. E aqui embaixo você pode comentar qualquer coisa. Amém, aleluia, glória a Deus. Já nos ajuda, tá certo? E a gente tenta ajudar os irmãos postando a pré-aula e o subsídio. Eu mando um abraço também especial a todos aqueles que estão me assistindo através da plataforma da Ferramenta EBD. Vocês são especiais. Olha, irmãos, é bom participar da Ferramenta EBD. Quem ainda não conhece, eu estou deixando o link aqui também na descrição deste vídeo. Lá na plataforma da Ferramenta, você vai encontrar recursos incríveis e exclusivos para os assinantes da Ferramenta EBD. Tudo que o professor da escola dominical precisa tem dentro da Ferramenta EBD, certo? Falando em termos de material didáticos. Vamos lá. Primeiro ponto. 2 senhoras, Dona Sabedoria e Dona Loucura. Você vê aqui, Dona Sabedoria e Dona Loucura? É a apresentação do capítulo 9 do livro de Provérbios. Você vai ver que toda a linguagem desse capítulo é novamente poética, cheia de figuras, cheia de metáforas. Então a gente precisa olhar para esse tipo de literatura, ter cuidado com a questão de interpretar certas coisas de forma literal, porque há sentidos aqui que são figurados, coisas que são alegóricas, justamente pelo uso da linguagem, e a gente precisa entender o pensamento do autor a partir do seu contexto, para não fazer interpretações erradas ou criar doutrinas. Vamos lá, subponto 1 diz, o capítulo 9. Esse capítulo de Provérbios é a conclusão da primeira seção do livro. Preste atenção aqui, nós temos informação importante aqui, viu? Que se caracteriza pela apologia da sabedoria. Nestes 9 primeiros capítulos, o sábio deseja mostrar o quanto a sabedoria é boa, verdadeira e bela quando compreendida e aplicada à vida do jovem que dela se alimenta. Assim, o capítulo 9 está dividido em 3 seções. Olha também informação importante. O convite da Senhora Sabedoria, versículos 1 ao 6. Nós temos aí um interlúdio entre os 2 convites, que é o versículo 7 ao 12. E o convite da Senhora Loucura. Outra informação importante. Nesta lição, nos deteremos nas seguintes seções. 1 a 6 e 13 ao 18. Então, o que é que acontece aqui nesse primeiro subponto? Em primeiro lugar, ele nos trouxe a informação importante que um ciclo está se encerrando.
Então, o capítulo 9 é a conclusão dos capítulos anteriores, do capítulo 1 ao capítulo de número 8. Esse primeiro momento aqui, esse primeiro trecho do livro de Provérbios foi escrito por Salomão. E a gente vai passar a estudar a partir de agora, né, a partir das próximas lições, da lição 8 até a última, um novo ciclo dentro do livro de Provérbios. Os discursos estão ficando para trás. Nessa parte do discurso, capítulo 1 ao capítulo 9, discurso poético, cheio de elementos, cheio de figuras, está ficando para trás. E a partir de então, né, da próxima lição, a gente vai estudar temas, mas os versículos serão mais curtos, porque a gente vai estudar, de fato, provérbios, não é? Expressões proverbiais, e o comentarista ele dividiu as próximas lições em temas bem específicos, e ele saiu juntando versículos em todo o restante do livro de Provérbios para poder desenvolver o tema. Então, estamos encerrando um ciclo, estamos encerrando a primeira parte, a primeira divisão da revista e também uma das divisões do livro de Provérbios. Aí ele diz o seguinte, em segundo lugar, o comentarista ele também apresenta uma divisão aqui em 3 partes. Não é? Ele divide os 18 capítulos, aliás, os 18 versículos do capítulo 9 em 3 partes. Aqui embaixo, no subsídio, eu estou com um subsídio aqui na tela, no subsídio embaixo, a gente vai deixar uma divisão mais extensa. Essa divisão é mais extensa porque ela é homilética. Ela é quase como se fosse a espécie de um sermão, certo? Então você pode conferir, eu não vou ler, dá mais ou menos 2 páginas, mas você pode ler para poder se familiarizar com o capítulo de número 9. E por fim, em terceiro lugar, a terceira informação importante que ele traz aqui nesse subponto é uma delimitação da nossa área de análise. Ele não vai olhar para o interlúdio, para os versículos 7 a 12. Ele vai apenas considerar os convites. E esses convites aqui, eles podem ser postos lado a lado, porque eles são meio que uma espécie de comparação, uma espécie de antíntese. Não é? Aliás, de contraste, melhor digo. Ele está fazendo um contraste com a sabedoria, um contraste com a insensatez, ele está chamando a sabedoria de senhora, não é? A senhora sabedoria e a senhora loucura. Ambas dão um banquete, ambas fazem um convite e ambas produzem um resultado diferente. Então vamos lá, meus irmãos, vamos dar uma olhadinha aqui no subponto 2, que nos diz o seguinte: a senhora sabedoria. E aqui nós vamos nos deter nos versículos 1 a 6. O capítulo 9 apresenta a sabedoria como uma senhora, a linguagem aqui figurada, né? Que, em primeiro lugar, edificou a sua casa sobre 7 colunas. E as pessoas tentam saber, tentam procurar um significado para essas 7 colunas, e por aí vai, não é? Aí alguns fazem até a associação dessas 7 colunas, as 7 características da sabedoria ditas por Tiago no capítulo 3, versículo 17 de seu livro. É interessante, não é? Mas a gente precisa ter cuidado com esse tipo de associação. Ou seja, uma casa espaçosa, voltando aqui para o texto da lição, e alicerçada e confortável para receber os que desejam acolhimento em suas dependências. Além disso, ela preparou a mesa com comidas apetitosas e bebidas de aromas agradáveis. Dessa forma, ela deu ordem às criadas para convidar todos os que são simples e faltos de entendimento. É interessante destacar aqui que as criadas normalmente são apresentadas como os mestres, os líderes espirituais e os pais que constituem a relação do jovem. Ele já está interpretando o texto, ok? Nesse contexto, a senhora sabedoria conclama todos os jovens: vinde, comei e bebei da sabedoria. Quem aceita esse convite abandona a insensatez e caminha pela trilha doreta do entendimento. Direita, né? Do entendimento. Então, preste atenção. Eu dividi esse trecho aqui em 3 partes. Eu fiz meio que uma espécie de um sermão, porque a minha mente é muito proposicional. Eu gosto muito de proposição. As proposições me ajudam a entender o texto, a memorizar e a captar a mensagem central de cada parte ali que eu estou estudando. Então, eu dividi aqui em 3 pontos. O primeiro ponto diz o seguinte: a casa da sabedoria, a segurança de uma vida fundada em Deus. O versículo 1 do capítulo 9 diz: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas.
diferente, né, de fazer essas associações com o Novo Testamento e aí por diante, coisa que a gente não tem muita segurança para afirmar categoricamente. O que a gente pode dizer aqui sobre 7 colunas é que essa casa, ela simboliza estabilidade, plenitude, solidez. A sabedoria edificou a sua casa sobre 7 colunas. Assim, essa construção ela é sólida e reflete que a sabedoria divina é o alicerce perfeito para a vida humana. Em contraste com a vida edificada na insensatez, a casa edificada na areia, a casa da sabedoria é segura e duradoura. Aqueles que aceitam o convite da sabedoria constroem suas vidas sobre fundamentos sólidos, seguros em Deus. O viver sábio promove plenitude, solidez e estabilidade, e essa é a mensagem. Em segundo lugar, a segunda proposição é o banquete da sabedoria, a plenitude da satisfação em Deus. Então, isso aqui é interessante. Veja a generosidade do banquete. O banquete preparado pela sabedoria representa a abundância espiritual que Deus oferece àqueles que o buscam. Não é Deus quem dá sabedoria, não é Ele a fonte da sabedoria. E buscar sabedoria não é meio que sinônimo de buscar Deus no livro de Provérbios, já que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Então, aqueles que buscam sabedoria desfrutam desse farto banquete. E nesse banquete, há plenitude e satisfação. Os que buscam sabedoria são saciados. Você vê que a preparação do banquete, na linguagem figurada aqui de Salomão, ela é meticulosa, não é? Ela é detalhista e ela reflete o desejo de Deus de nos alimentar com a verdade e nos satisfazer com a sua presença. O terceiro ponto aqui, finalizando esses versículos de 1 a 6, é o convite da sabedoria, abandonar a insensatez e seguir o caminho da vida. É por isso que o versículo 9, capítulo 9, versículo 5 a 6 diz: Vinde, convite, vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei, deixai a insensatez e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. A sabedoria convida os simples e os que carecem de entendimento a se afastarem da insensatez e a trilharem o caminho da vida. Esse chamado não é apenas um banquete, não se refere aqui a um banquete literal, mas a uma transformação de vida. Os simples, aqueles que faltam entendimento, são chamados a saírem da indecisão e a desfrutar de todas as benécias da sabedoria. Então é um chamado para transformação, é um chamado para mudança de vida, é um chamado para plenitude, é um chamado para a vida de verdade. Quem abraça a sabedoria é o que está dizendo Salomão, abraça a vida e desfruta da sua mesa farta. Então, a gente encerra essa primeira parte aqui e pula para o subponto de número 3, a senhora loucura. E aqui os versículos tratados vão do 13 ao 18. Presta atenção, diferente da sabedoria, a senhora loucura é alvoroçada, isto é, barulhenta, e ao mesmo tempo sedutora em estratégias para enlaçar suas vítimas. O contraste aqui está estabelecido. Desculpem aqui, eu estou muito gripado, né? O contraste, porque acho que a poeira aqui da construção. O contraste está estabelecido, né? Está estabelecido. E, novamente, nós vamos expor esses versículos 13 ao 18 em 3 pontos aqui. Vê que vai ficar fácil de você memorizar. E principalmente se você tiver o subsídio em mãos, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui desse contraste. Estamos contrastando a senhora sabedoria com a senhora loucura. E olha a diferença das duas. Primeiro, né, o convite da senhora loucura. Ela também convida. Entendeu? Ela também convida, ela também faz convite, assim como a sabedoria. Então, assim como a senhora sabedoria faz um convite, ao banquete da vida, a senhora loucura apresenta seu convite, mas ao contrário, ela leva seus seguidores à morte. Enquanto a sabedoria conduz à vida, a senhora loucura conduz à morte. Provérbios 9, 13 ao 18 traça um claro contraste entre duas figuras femininas, destacando que, enquanto a sabedoria é cuidadosa, ordenada e plena de entendimento, a loucura é alvoroçada e ignorante, buscando atrair os incautos com promessas sedutoras, mas enganosas.
As promessas da insensatez são enganosas. A senhora loucura, ela é descrita como barulhenta, ela faz muita zoada, ela não tem entendimento, ela não se preocupa em construir uma casa robusta, em preparar um banquete, ela só quer engodar, ela só quer atrair, ela só quer seduzir para levar aqueles que a abraçam à morte. Então tome muito cuidado com os convites da insensatez, principalmente nessa fase da juventude. O professor deve frisar isso e, se possível for, o professor deve levar para a classe quais são os principais convites da insensatez nessa faixa etária. Convites às drogas, aos vícios, à prostituição, a viver sem regras, a viver sem limites, convites à rebeldia e assim por diante. É a insensatez convidando a práticas pecaminosas que conduzem à morte. Então, se você é professor, você deve ter cuidado dos seus alunos nessas áreas. Se você é professor e pai, você tem que ter os dois olhos abertos mais ainda, certo? O segundo ponto aqui dentro desse subponto aqui, não é? Dentro dessa estrutura do versículo 13 ao 18, diz o seguinte: o apelo sedutor e enganoso. O convite da senhora loucura é enganador. Olha o que ela diz. As águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é suave. A utilizar aqui essa linguagem, ela sugere que aquilo que é ilícito e proibido é mais prazeroso. E assim, nós temos aqui um ecoar da tentação da serpente em relação a Eva lá no jardim. A ideia é que a satisfação instantânea, mesmo que obtida de forma errada, é mais atrativa do que os caminhos retos da sabedoria. É por isso que quando o jovem entra na faculdade, quando o jovem entra nesses ambientes, começa a ter mais amizades, mais relacionamentos, ele começa a receber mais convites. E os convites para aquilo que são errado parecem mais desejáveis, não é? Mais emocionantes, mais empolgantes pelo simples fato de ser errado, de se fazer às ocultas. Mas aí há engano, é o engano, é a sedução da insensatez, da loucura. Aí o terceiro subponto, o terceiro ponto aqui dentro dessa estrutura é a revelação final, o caminho da morte. Você vê, o convite da senhora loucura, o apelo sedutor e enganoso e a revelação final. É o que está no versículo 18, que diz, mas ele sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Preste atenção. O autor de Provérbios conclui essa passagem aqui, capítulo 9, todo o seu discurso com um apelo, uma advertência sombria. Filho, quem abraça a insensatez está na companhia dos mortos, porque caminhou para o mesmo lugar que eles. Aqueles que caem nas garras da loucura, seduzidos por suas promessas vazias, acabam encontrando um fim trágico. O banquete que oferece vida não é o banquete da loucura, é o banquete da sabedoria. O banquete da loucura vai te conduzir à morte espiritual, à morte física e, pior, à morte eterna. Então, tome muito cuidado. A quem você está dando ouvido? Você está dando ouvido ao convite da sabedoria, que pode ser aqui representado pela orientação dos seus líderes espirituais, dos seus presbíteros, dos seus pastores, dos seus pais. As orientações que estão na palavra de Deus. Ou você está dando ouvidos aos coleguinhas, a gente que não está nem aí para você, a gente que não te conhece, a gente que não está contigo quando tu precisa. Você está dando ouvido a quem? Você está ouvindo quem? Você está ouvindo a insensatez, não é? Sendo rebelde com seu pai, rebelde com sua mãe. Você está ouvindo a insensatez, não é? Deixando de lado os princípios que você aprendeu, deixando de lado aquilo que a palavra de Deus diz, para seguir, não é? As modinhas de agora, para seguir os caminhos dos coleguinhas de então. Sabe onde você vai parar? Você vai parar no fundo do poço. Você vai parar na lama. Você vai parar com os mortos, se você seguir os convites da insensatez. A lição é assim. Eu estou falando aqui o que está na lição.
Vamos ao ponto 2. Gastei tanto tempo aqui, não é? Vamos correr. A sabedoria como antídoto contra a insensatez. E aqui a gente vai começar a fazer mais aplicações, ok? Os primeiros subpontos, eles são fundamentos. A gente expôs os versículos 1 ao 6 e os versículos 13 ao 18. E aqui vamos fazer apenas algumas rápidas aplicações. O subponto 1 diz: a sabedoria apela para a mente. Olha só. O convite da sabedoria em Provérbios 9 pode ser correlacionado com o que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nisso pensai. Ao apelo para a mente. Por que a sabedoria apela para a mente? É uma pergunta que eu me fiz dentro desse subponto. A verdadeira sabedoria, isto é a resposta aqui, né, para a pergunta, ela apela para a mente, buscando transformar nossos pensamentos, vontades e ações de acordo com os princípios divinos. Em Romanos 12, versículo de número 2, Paulo diz o seguinte: não vos conformemos com este mundo, não vos conformeis com este mundo, mas sejamos transformados pela renovação da nossa mente. A verdadeira transformação espiritual começa aqui, ó, na mente, com a mudança da forma como pensamos. Quando a gente começa a alinhar nossos pensamentos com os padrões divinos e não com os valores mundanos, aí a gente começa a seguir o caminho da sabedoria. Aí transformação de verdade começa a acontecer. É por isso que a sabedoria apela para a mente. Porque a mudança deve começar aqui. A mudança deve começar primeiro internamente. Em segundo lugar, temos aqui o subponto 2. A sabedoria apela para fazer o bem. Olha o que a lição diz. A sabedoria do alto é um chamado a fazer de maneira virtuosa o que pensamos. Então, preste atenção. Primeiro a gente precisa estar alinhado com os propósitos divinos. Primeiro, a gente precisa pensar naquilo que é reto, justo e bom. Primeiro, os nossos pensamentos devem estar alinhados com a palavra de Deus. Aí, então, a gente vai fazer aquilo que pensa. Não é? Porque, caso contrário, aí vai ser só pecado atrás de pecado. Então, a gente precisa primeiro alinhar o nosso pensamento com a palavra de Deus para depois seguir esse conselho aqui. Não é? Fazer de maneira virtuosa o que pensamos. Em todo momento, o ensino do Novo Testamento é um chamado a colocar em prática o que pensamos de acordo com o que aprendemos com Jesus e sua palavra. É por isso que o Novo Testamento, ele nos ensina de forma clara a sermos não apenas ouvintes, mas praticantes. É o que está em Tiago 1:22. Agora, a pergunta naturalmente que surge aqui desse subponto é: como viver de acordo com a sabedoria do alto? Eu coloquei aqui alguns pontos que podem nos guiar nessa direção. Primeiro, faça uma prática diária de direcionar seus pensamentos para aquilo que é verdadeiro, puro e louvável. Então, decore e viva Filipenses 4:8, né? Direcione sua mente para aquilo que é puro, verdadeiro e louvável. Segundo, seja um praticante e não apenas um ouvinte, conforme Tiago 1:22. Terceiro, permita que o Espírito Santo renove a sua mente. Romanos 12:2. E, por fim, em quarto lugar, ame de forma prática. João 13:34-35. Nosso amor não pode ser só de palavras. Palavras, palavras, palavras. O dicionário está cheio delas. E elas não querem dizer nada se elas não forem acompanhadas de ação. Se elas não forem demonstradas em atitudes. Então, como viver a sabedoria do alto? Não é? A sabedoria apela para fazer o bem, então aquele que é sábio, ele faz o bem. E preste atenção, ele não tem apenas uma sabedoria de teoria, mas uma sabedoria de ações concretas. Em terceiro lugar, o subponto 3 diz: a vida cristã é um caminho de sabedoria. Então, se você está vivendo uma vida cristã, você está trilhando o caminho da sabedoria. O problema é que tem muita gente dizendo que é cristão, mas sem viver uma vida cristã. A lição nos diz: o jovem cristão não é chamado para viver meramente de acordo com os seus instintos. Não! O jovem cristão é convidado, por meio de uma vida sob a direção do Espírito Santo, a ponderar as suas escolhas à luz da palavra de Deus, de modo que ele se encontre em fidelidade com Cristo e sua causa. Por isso, diferente de um caminho de insensatez, a vida cristã é um caminho de sabedoria, moderação e temperança. Presta atenção aqui. Porque tem muita gente que anda
segundo o próprio coração, né? Isso aí é um problema. Provérbios 14 e 12 nos alerta dizendo o seguinte: há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim ou o fim deles são caminhos de morte. Então o cristão não é guiado pelo eu acho, não é ligado por opinião, não é guiado por opiniões, não é dirigido pelo que as outras pessoas pensam, pelo que está na televisão, na internet, no YouTube. Ele é guiado pela palavra de Deus. O jovem é sal da terra e luz do mundo. E nessa condição de sal da terra e de luz do mundo, ele deve viver retamente. Ele deve andar em sabedoria. E como é que ele anda em sabedoria? Cultivando virtudes como moderação e temperança. Moderação é evitar os extremos, é ser comedido, não é? Então, a gente vai evitar extremos, seja na maneira como comemos, como falamos, nos divertimos, gastamos dinheiro ou até mesmo trabalhamos. A moderação nos ajuda a manter o foco no que realmente importa, nos protegendo de hábitos que podem se tornar prejudiciais ou consumir nossa atenção de forma desordenada. Então precisamos de moderação. E em segundo lugar, de temperança. Temperança aqui é autocontrole. A temperança é a capacidade de dominar os impulsos e os desejos. É viver, não é? É saber dizer não às atitudes. Saber dizer não às atitudes, hábitos e comportamentos que possam nos afastar de uma vida santa e pura. Então, a vida cristã é uma vida de sabedoria. Está vivendo de forma cristã, essas virtudes devem ser notáveis. Moderação, mas eu não sou temperante, não. Mas eu não sou moderado, não. Você precisa buscar Deus. Você precisa orar. Você precisa pedir ajuda ao Espírito Santo para que ele vá gerando em você o seu fruto. E do fruto do Espírito, há essa característica, temperança, amor, paz, gozo. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está treinando o caminho da sabedoria? Eita, Jesus. Eu estou tocando em ferida aqui, não sei. Cuidado, professor jovem. Cuidado, professor já mais experiente. Cuidado, jovens. Não basta dizer que é cristão, é preciso viver como cristão. Vamos lá, vamos para concluir, não é? Terceiro ponto, a loucura como comportamento desvairado. Subponto 1, a senhora loucura apela aos sentidos. Diferente da senhora sabedoria, a senhora loucura apela para uma vida baseada apenas nos sentidos, nos instintos mais baixos do ser humano. Ela apela, esse apelo aqui é meio que aquilo que a gente já falou, uma sedução aos prazeres imediatos. É fazer com que você busque satisfazer os desejos terrenos e sensuais que estão no seu coração. É o tal do tem nada não, é o tal de só uma vez, é o tal disso aqui nada a ver, né? Nada a ver. Isso é o tal da besteirinha. Ela vai fazendo esses apelos e dizendo assim, isso aqui é inofensivo, isso aqui é assim, vai lá, faz, só experimenta. Só experimenta, bebe só um pouquinho, conversa, a Bíblia não condena a beber, a embriaguez, experimenta isso aqui, dá só uma pitadinha aqui, só um trago. Oxi, o que é que tem? Ela tá gostando de tu, ele tá gostando de tu, vai ficar com ela, rapaz. Tu não é homem não, tu não é homem não. Tu não é mulher não, é? Ela é sorrateira, não é? Ela baixinho dos panos. Ela sabe seduzir, ela sabe enganar, ela sabe se mascarar. Então, presta atenção, ela faz apelos. Apelos que vão mexer com o teu ego. Apelos que vão mexer com os teus sentimentos carnais. Para te induzir, para te colocar no caminho errado. Você precisa tomar cuidado, rapaz. Você precisa abrir seu olho. Sabe por quê? Olha o que diz o subponto 2. Comportamento pecaminoso versus moderação cristã. Presta atenção. A ilusão, diz a lição, de que é mais fácil viver pecaminosamente logo é desfeita. Como assim? Quando ela faz um convite, ela apresenta só o prazer imediato, mas ela não apresenta as consequências. Você acha que não vai ter consequência esse teu pecado? E às vezes a consequência é sempre maior do que o pecado cometido. Porque a gente colhe aquilo que planta. E preste atenção. Quando você planta alguns carocinhos de milho
O que é que você vai colher? Você vai colher alguns carocinhos de milho? Não, você vai colher uma espiga. Ou várias espigas. E nas espigas há vários carocinhos de milho. Então a colheita é sempre desproporcional àquilo que é plantado. Você sempre vai colher mais do que o que você planta. E o que é que isso nos ensina? Tanto para o bem, não é? Quem planta o bem, quem semeia o bem, quem semeia no espírito, mas para quem semeia na carne, quem semeia corrupção, morte. Vai ter consequência. Você acha que não vai ter consequência não essa tragadinha? Não é? Você acha que não vai ter consequência não essa rebeldia, essa desobediência? Tem consequência. Tem consequência. Olha para mim aqui. Tem consequência. O pecado tem consequência. Você está desfrutando agora, você está vivendo agora, mas tudo que o pecado vai deixar depois é medo, angústia, arrependimento, coisas que vão provocar em você, quem sabe, ansiedade, depressão, angústia, tristeza profunda. São as amigas que vêm acompanhando. É aquilo que vem dentro da bagagem do pecado. Está tudo escondido dentro da mala, mas ele traz tudo. Então tome cuidado, tem consequências. Cuidado com os convites da loucura. Aí o subponto 3 diz assim, a vida moderada é proteção para a alma. A lição nos fala, o livro de Provérbios faz um apelo, tal qual o mesmo que nosso Senhor fez no Sermão do Monte, ao jovem cristão para que construa a sua vida sobre a premissa verdadeira, elevada e segura. Por isso, na fé cristã, a vida de moderação é uma das mais importantes virtudes que devemos desenvolver em nosso trajeto com Cristo. Preste atenção. Escute os mais velhos. Escute seus pais. Ouça o conselho dos seus pastores. Daqueles que querem o seu bem de verdade. Porque as escolhas que você faz nessa etapa da sua vida, eu estou falando aqui para uma classe de jovens e estou falando para os professores, mas os professores podem falar para os alunos. Não é? Estou me dirigindo aos professores, mas numa linguagem como se fosse aos alunos. Aquilo que vocês fazem agora vai refletir para toda a vida. Porque as escolhas que tomamos nesse período da nossa existência, nessa faixa etária da juventude, talvez, geralmente são as escolhas mais importantes da vida. Com quem vamos passar, não é? Com quem vamos casar, qual profissão vamos seguir, as amizades que temos agora. É uma fase de construção. A loucura está dizendo, constrói na areia, é mais fácil, é mais rápido, é melhor, vai lá. Prazer, focar no imediato. Mas a sabedoria está dizendo, filho, faz calo nas mãos, faz a tua casa na pedra, constrói a tua vida sobre aquilo que dura eternamente. Ouve os princípios da palavra, ouve a sabedoria, vive retamente. Oh, irmãos, como Deus é maravilhoso, como Deus é tremendo e nos ajuda, nos instrui, nos conduz, abre os nossos olhos para que a gente veja os caminhos. Se tu entrar pelo caminho da destruição, é uma escolha tua. Mas Deus está dizendo, eu estou colocando aqui a morte e a vida diante de ti. Filho, escolhe a vida, escolhe o caminho da vida, escolhe a sabedoria para que vivas e vá bem. Qual caminho você tem escolhido? Irmão Murilo, eu estou indo pelo caminho da loucura. Não é tarde demais não, para dar meia volta e seguir pelo caminho da sabedoria. É porque a insensatez coloca na mente do jovem que já não tem mais volta, não tem mais retorno, já foi longe demais. Isso é mentira. Você pode voltar agora e seguir pelo caminho da sabedoria. Eu fiz tanta coisa errada, minha vida está uma bagunça. Mas você pode parar agora. Quando a gente está num buraco, qual é a decisão mais sensata a se fazer? É parar de cavar. Então, preste atenção. Você pode mudar agora, hoje. Em nome de Jesus, toda amarra, toda sedução, toda maquinação da insensatez que prendeu a tua mente e o teu pensamento seja quebrada agora em nome de Jesus. E você caminhe pelo caminho da sabedoria. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, encerramos mais uma pré-aula da Escola Dominical. Nos ajuda, Senhor, diante de tudo que estudamos até aqui, a trilhar o caminho da sabedoria. E sabedoria de verdade começa quando te tememos. Nos dá mais temor, nos dá mais a tua graça,
nos dá entendimento da tua palavra, para que a gente faça a tua vontade e não a nossa, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nos ajude a trilhar o caminho da sabedoria e a rejeitar os convites da loucura e da insensatez. Nós pedimos a tua direção e a iluminação do teu Espírito no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical, um ótimo final de semana e não se esqueça, abra a jaula.